Ágora. Um assunto, dois pontos de vista. O debate na Euronews. Crise grega, crise do euro ou crise da Europa. Para além do superplano de 750 mil milhões de euros, como é que se pode proteger a economia europeia dos ataques especulativos? Dois eurodeputados, a francesa Sylvie Goulard, do Grupo Aliança dos Democratas e Liberais pela Europa, e o alemão Sven Giegold, do Grupo dos Verdes Aliança Livre Europeia, evocam reforço da supervisão financeira à escala europeia. Os mercados contra o euro, o que pode fazer a Europa, é o tema desta edição de Ágora. É preciso evitar a caricatura. Há uma responsabilidade dos mercados e é preciso controlá-los. Mas há também uma responsabilidade dos países da zona euro que não respeitaram o tratado, que diz que o euro é uma responsabilidade comum, uma escolha política que nos compromete e cujas consequências ainda não foram avaliadas na totalidade. É verdade, precisamos de uma política económica comum na Europa e, infelizmente, os tratados exigem de forma parcial essa política. Continuamos sem ter um Ministério Europeu das Finanças que poderia intervir de forma ativa em caso de problema. Não temos ainda uma política europeia comum em matéria fiscal. Há outro ponto sobre o qual estou de acordo consigo, é que há Estados-membros que não respeitam nem os acordos nem os tratados. É por isso que devemos responder a esta crise com uma verdadeira política económica comum. Deshalb ist es jetzt so wichtig, dass die Antwort auf diese Krise eine echte gemeinsame Wirtschaftspolitik ist. Há muitas lições que precisamos de tirar através do diálogo. O que vemos mesmo assim é que nas últimas semanas foram destruídos muitos tabus. Há muitas coisas que dizíamos serem impossíveis e é pena que não se queira abrir este género de debate. Penso no papel do Banco Central, penso nos sinais em termos de competitividade das diferentes economias. Pelo menos graças à crise pudemos abrir dossiês que estiveram muito tempo fechados com demasiada indiferença mútua por parte dos Estados-membros. Agora estamos entre a espada e a parede, face a todas as consequências desagradáveis, mas temos também perspectivas. Tenho a mesma percepção. Temos agora uma oportunidade para agir. Se queremos ter um dia uma política económica europeia, ela deve ser feita agora. O problema é que, até aqui, a política comum fracassou por causa dos Estados-membros que preferiram defender os seus interesses. Os luxemburgueses e austríacos querem continuar a brincar aos paraísos fiscais. Os britânicos desejam manter em Londres um mercado financeiro quase sem regras e os regimes especiais para as ilhas da Mancha e Caimão. A Alemanha quer continuar a impedir o aumento dos salários e, ao mesmo tempo, baixar as contribuições sociais para manter as exportações em detrimento dos vizinhos europeus. O sul da Europa, mas também a França, ignoram os problemas de financiamento das reformas e das despesas do Estado. Cada um defende os seus privilégios e o resultado é que a Europa, no conjunto, não avança em termos económicos. Das Ergebnis ist dann, dass Europa als Ganzes wirtschaftlich nicht vorankommt. Acredito que rompemos o pacto entre as gerações. Tenho a impressão atualmente que, ao contrário dos pais fundadores da Europa que se projetavam no futuro, temos agora no poder gerações que aceitaram endividar-se para financiar as despesas correntes. Se nos endividamos para financiar a investigação ou os investimentos, nesse caso legamos alguma coisa às gerações futuras. Mas o verdadeiro escândalo, pelo menos no caso da França, é que o país vive acima das suas possibilidades e endivida-se para financiar as despesas do Estado, as despesas das autarquias, mesmo algumas despesas sociais que nos dizem que vão fomentar o consumo. Não podemos eternamente financiar ajudas sociais através do crédito. Isso é uma ruptura e vimos neste momento, de forma concreta, quais são os limites. O desemprego dos jovens é massivo e preocupante porque desespera as jovens gerações. Ao mesmo tempo, os mais velhos agarram-se a um certo número de privilégios em termos, por exemplo, da idade da reforma, que já não corresponde à esperança de vida. Was mich jetzt allerdings ein bisschen stört, ist, wir brauchen Há uma coisa que me incomoda. Precisamos de novas regras para o Pacto de Estabilidade, certo?
Mas, por outro lado, em plena crise, não devemos matar os frágeis rebentos do crescimento com as medidas de austeridade. Ouço, cada vez mais, estas exigências aqui no Parlamento Europeu e também na Alemanha. Se usarmos o rigor no mau momento, o resultado não é um crescimento ecológico, mas sim um grande desastre económico. É por isso que desejo, por vezes, um pouco mais de racionalidade macroeconómica do lado da Alemanha, por exemplo. Neste momento, sobre a supervisão financeira, temos um sistema nacional. A crise mostrou que os supervisores nacionais, quer os bancos centrais, quer as autoridades independentes, não colaboraram uns com os outros. O que tentamos fazer no Parlamento Europeu é ter, ao nível do Banco Central, para toda a União Europeia, uma análise macroeconómica orientada para o risco. Não digo que o Banco Central não faz análises económicas, mas deve orientar-se para os grandes riscos que chamamos sistémicos e para uma supervisão aprofundada dos atores do mercado, do controle dos produtos, dos bancos, das seguradoras e dos grupos europeus transfronteiriços que nasceram graças ao mercado interno e ao euro. É preciso mais ambição. É por isso que o Parlamento Europeu adotou um texto na Comissão Económica e Monetária e sobre o qual devemos trabalhar juntos, que é muito mais ambicioso do que o do Conselho. Queremos pôr o Conselho perante as suas responsabilidades e dizer-lhe, face ao que vivemos em 2008, 2009 e que vivemos ainda, acreditam que podemos continuar sem instrumentos europeus de supervisão financeira? Com a crise descobrimos que as administrações nacionais de supervisão faziam parte do sistema que deviam vigiar, o que é verdadeiramente alucinante. A concorrência deve ser feita ao nível das empresas. Mas se a concorrência se faz em torno da questão quem tem as regras mais fracas, isto é uma perversão do princípio da concorrência. Assim, tínhamos na Europa muitas pessoas que usavam a concorrência dos sistemas que diziam precisamos de concorrência para baixar os impostos e perguntavam quem é que tem menos burocracia ou quem é que controla menos as empresas. Bem, o que tentamos agora é estabelecer um quadro europeu comum, um mercado comum precisa de regras comuns de supervisão. A concorrência deveria funcionar com essas regras. Ou seja, a ideia não é criar uma super-administração europeia que vai abafar o sistema, mas criar uma moldura de funcionamento para os mercados financeiros, dizendo não entramos mais em concorrência para saber se o controle dos mercados financeiros é melhor para os bancos em Londres, em Paris ou em Frankfurt. Precisamos de um quadro comum para todos os bancos. Depois haverá concorrência direta entre os bancos para saber quem oferece os melhores serviços. Além disso, há excessos em alguns mercados. É necessário dizer simplesmente que não precisamos de certos produtos financeiros. Por exemplo, por que é que devemos aceitar a possibilidade de utilizar instrumentos de crédito massivos sobre os mercados a curto prazo que são altamente especulativos? Ninguém consegue responder. Para quê? Vimos na Grécia, mas também em Portugal, que houve exageros. O Estado deve ter o direito de dizer, a qualquer momento, que uma certa categoria de operações não deve ser autorizada. Also das heißt, der Staat muss sich auch herausnehmen zu sagen, ganz bestimmte Typen von Geschäfte müssen nicht zu jedem Zeitpunkt stattfinden. Estou completamente de acordo sobre a competição doentia. Devo acrescentar que os alegados defensores do mercado e da competição fizeram tudo para que não houvesse regras e princípios que são inerentes ao mercado. Isto é, a transparência, o prestar de contas e a existência de um número suficiente de atores. Assistimos, em nome do mercado, a uma perversão do mercado e acredito que, deste ponto de vista, não devemos contar também com a racionalidade humana. C'est ça.